Amém, amém. Meus irmãos, eu primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui, e também ao pastor Gamaliel, que também permitiu que eu estivesse aqui. Também agradeço aos irmãos por me suportar, porque os irmãos sabem que eu gosto de gastar 2 horas, né? Então, estamos aí, né? Estamos aí, 2 horas hoje, né? Vamos lá, vamos lá. Até a noite, até a noite. Mas, meus irmãos, gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, que é pertinente para os dias de hoje. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo e, por favor, mantenham, depois de lido o texto, a Bíblia aberta, porque nós vamos estar analisando o texto. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós estaremos lendo dos versículos 8 até o versículo 14. Romanos capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos capítulo 13, versículos 8 ao 14. Eu estarei usando a versão NVI, mas os irmãos podem estar acompanhando aí. E novamente, mantenham suas Bíblias abertas, porque vamos analisar o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título assim: O amor ao próximo e o fim dos tempos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Oremos. Senhor Deus, Pai nosso, obrigado pela tua palavra. Peço perdão a Deus pelas vezes que nós não a obedecemos. E eu peço ao Senhor Jesus que não busquemos, ó Deus, a vida santa somente no domingo, ó Deus, mas durante toda a semana, Jesus. Precisamos do Senhor, Jesus. Sem o Senhor não tem como vivermos uma vida santa diante do Senhor. Sem o Senhor não tem como estarmos preparados para a sua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos, sendo, obviamente, o autor comprovado tanto de fontes externas quanto de fontes internas. A primeira fonte interna e clara é o primeiro versículo em que ele se declara como o autor da carta. Mas também temos fontes externas, como alguns pais da igreja, chamados pais da igreja, que alavancaram o conhecimento doutrinário e de ensinamentos da igreja, que dizem e afirmam que Paulo, sim, sem dúvidas, é o autor dessa carta. Paulo, ele escreveu essa carta por volta dos anos 57 e 58 depois de Cristo, tendo um consenso de que ele escreve essa carta na sua estada de 3 meses na Grécia, na província da Acaia, numa região próxima à cidade de Corinto. Inclusive, tem a carta aos Coríntios aqui, a quem Paulo também escreve. Também é interessante mencionar que o motivo pelo qual ele escreveu essa carta, que é altamente importante para a gente determinar os assuntos que ele vai tratar aqui. Paulo desejava ir a Roma para visitar os cristãos romanos. E o seu propósito ao escrever a carta à igreja romana, que era composta de judeus e gentios, não foi formada por Paulo, isso é importante mencionar, mas formada provavelmente por judeus que no dia de Pentecostes foram a Roma e formaram e organizaram essa igreja. Mas também poderia ser que ele desejou que soubessem da sua doutrina antes da sua chegada. Tanto que, porque talvez tivessem ouvido alguns relatos falsos sobre ele. Então era uma oportunidade dele mostrar quem ele era. Além do mais, ele pode também ter desejado escrever a gloriosa doutrina da justificação pela fé que permeia essa carta de Paulo aos Romanos.
levando mais para o lado de Deus do que do homem, coisa que ele já tinha feito na carta aos Gálatas, que ele leva mais para o lado do homem e aqui ele leva mais para o lado de Deus, a questão da justificação pela fé, podendo ter sido também mal interpretado, querendo então ampliar seus ensinamentos acerca dessa doutrina. Outro motivo que pode ter incluído o propósito dele era o fato de querer corrigir certos problemas da igreja causados por atitudes erradas dos judeus feitas aos gentios e dos gentios para com os judeus. É interessante que onde há judeus e gentios nos registros bíblicos geralmente tem briga. Assim como tem cristãos de diversas áreas, denominações, que juntos geralmente pode causar uma briga. Foi o que aconteceu com os morávios, em que era vamos dizer assim, uma espécie de comunidade, onde havia muitos cristãos de muitas denominações, e houve uma certa briga entre eles, até que em certo momento eles alinharam na palavra, e que, para a glória de Deus, foi feito um movimento basicamente de 100 anos de oração, em que havia um revezamento entre os irmãos e que eles continuavam orando e orando e orando sem cessar. Mas é importante que Paulo ele vai fazer isso no capítulo 2, versículos 1 a 29, capítulo 3, versículos 1 e 9, quanto aos judeus, atitudes erradas dos judeus feitos aos gentios, e dos gentios para com os judeus, capítulo 11, versículos 11 a 32. A carta de Paulo é uma espécie de escada, de modo que a cada assunto que se sobe, que é passado, que é tratado na carta, é um nível mais alto. Temos aqui os assuntos que ele faz a sua introdução, no capítulo 1 até o versículo 7. Todos os homens precisam de justiça. Capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. 3. Todos os homens podem ter justiça pela fé em Cristo Jesus, ou seja, a justificação pela fé. Capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4. E todos os que são justificados, assim finalmente serão justificados. A redenção final do crente é garantida, capítulos 5 a 8. Esta doutrina relacionada à rejeição dos judeus. Doutrina, no caso, a justificação pela fé. Capítulo 9 ao capítulo 11. Ainda mais, a aplicação desta doutrina à vida cristã. Capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. E a conclusão da sua carta. Capítulo 15, versículo 14 até o final do capítulo 16. Por que eu fiz essa introdução aqui com os irmãos? Porque esse capítulo que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 13, está nesse interreg da aplicação da doutrina da justificação pela fé. E é depois que Paulo ele apresenta a doutrina, e é como ele fazia isso em suas cartas, que ele primeiro apresenta a doutrina, os ensinamentos, e depois ele aplica a doutrina. Ele ensina o povo, e depois aplica o que pode acontecer, como é que o povo pode aplicar essa doutrina, esse ensinamento na vida deles. E é isso que Paulo ele faz aqui no capítulo 13 de Romanos, está dentro dessa área de aplicações da justificação pela fé na vida cristã, como já disse, falando do dever cristão em sua relação às suas autoridades, que foram constituídas por Deus. Em relação à sociedade, quando o texto fala do amor, que nós já lemos aqui, e em relação à vigilância contra a volta de Jesus, que também lemos aqui. Diante disso, destaco alguns pontos dentro do que lemos, e assim entramos na exposição do texto. Meus irmãos, olhem comigo aí o versículo, o primeiro ponto, na verdade, antes de começar, o amor pelo próximo, uma dívida impagável. Versículos 8 a 10. Primeiro, olhem comigo aí o versículo 8. Atentem aí comigo. Versículo 8 diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Um versículo antes, agora eu quero que vocês venham comigo para o versículo 7. Paulo ele diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, após essa afirmação de que não, o apóstolo diz: deem a cada um o que lhe é devido, agora ele reafirma essa posição aqui no versículo seguinte: não devam nada a ninguém. Ele, além de citar todas as questões de imposto, imposto, tributo, tributo, temor, temor, honra, honra, agora ele abrange mais, dizendo: não devam nada, nada a ninguém, não devam nada mesmo a ninguém, exceto, a não ser o amor de uns pelos outros. Nós não temos a capacidade de assegurar
de assegurar, dizendo: não devo mais meu amor pelo próximo, já o amei, pois já o amei até quitar a minha dívida com ele. Não, de forma nenhuma. O que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui para nós é o que diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olhem aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Somente esse versículo. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Meus irmãos, a fé, a esperança podem acabar, mas o amor ele permanece até a eternidade. Vejam o que o William Barclay diz: a fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria, e a esperança sem ele é horrenda. O amor é fogo que incendeia a fé, e a luz que torna a esperança segura. Na eternidade, na vida eterna, no céu, o clima do céu vai ser amor. Aquela relação que vai reger o céu, que vai reger a vida entre os irmãos, que vai reger a vida entre Deus e o seu povo, é o amor. Por isso que permanecem aqui a fé, a esperança e o amor. Porque precisamos dessas três virtudes, precisamos dessas três coisas. Mas, após a morte, se a pessoa ela foi salva, ao chegar no céu, ela só vai precisar do amor. Porque se no céu não tiver amor, não tem como ser o céu. O amor reina lá, porque Deus é amor. Deus ele se faz presente lá. E ele será o Deus do seu povo e o seu povo terá ele como Deus. Ainda há outra implicação do texto. O cumprimento da lei de Deus é consequência de amar o próximo como Deus ama você. Porém, para ter o verdadeiro amor ao próximo, é necessário amar a Deus como registrado na Bíblia. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como vemos em Mateus 22, versículo 37. Além do mais, a palavra de Deus diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Mas por que o amor ao próximo é o cumprimento da lei? A resposta está no próximo versículo. Olhem aí comigo, ó. Romanos capítulo 13, voltem aí comigo. Romanos capítulo 13, olhem no versículo 9. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Vemos aqui que são tirados os mandamentos da segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei é na relação com Deus. A segunda tábua da lei é na verticalidade da vida, ou seja, a relação nossa com o nosso próximo. E é interessante que o apóstolo Paulo ele não vai registrar todos os mandamentos da segunda tábua aqui, mas é interessante nós vermos que quem ama o próximo entende que é necessário honrar pai e mãe, pois Deus constituiu eles como autoridades. Alguém duvida disso? Acho que não. Quem ama o próximo não matará o seu próximo, pois respeita a sua vida e entende que é Deus quem tira a vida e dá a vida. Quem ama ao próximo não furta, não rouba, porque respeita a propriedade do próximo. E entende que Deus é quem dá e quem tira do homem. Quem ama ao próximo não adultera, pois ele respeita, valoriza e honra a instituição família, que foi instituída por Deus. Quem ama o seu próximo, respeita o bom nome do outro e não dá falso testemunho acerca dele. E quem ama o próximo também não vai cobiçar nada que é do outro, pois ele já é muito grato pelo que Deus já deu a ele. É importante nós vermos que o amor, ele rege basicamente todo o cumprimento da lei. Então, no versículo 10, olhem o versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, Paulo, diante disso, ele afirma, ele conclui que a pessoa que ama, que a pessoa que foi transformada, ela vai amar. Diante disso, quem ama o próximo não faz nenhum mal ao outro. Por isso, Paulo conclui essa parte reafirmando que o amor é o cumprimento da lei. Quem ama verdadeiramente seu irmão, antes ele teria que ter amado a Deus. E tendo amado a Deus, ele vai amar seu irmão. E amando seu irmão, ele vai procurar não cometer esses pecados que estão registrados na segunda tábua da lei.
Jesus ele vai dizer, basicamente em Mateus 22, que as tábuas da lei, a lei realmente é resumida em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Segundo lugar, a figura do sono e a esperança da volta de Jesus, versículo 11. Vejamos aqui, meus irmãos. Versículo 11: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Meus irmãos, isso daqui é muito importante mesmo. É importante dizer que o apóstolo afirma que devemos fazer isso. Fazer o quê? Como assim fazer o quê? Fazer o quê, Paulo? Ele afirma aqui, a partir do capítulo 12, até esse exato momento, a aplicação da doutrina, a aplicação do ensinamento, a aplicação do quê? Do quê? Justificação pela fé. Então ele vai aplicar essa doutrina e ele vai basicamente dizer que a partir do capítulo 12, que o cristão tem um dever para a consagração a Deus, dever de vida para uma vida dever de viver uma vida santa, dever para honrar as autoridades do Estado e dever com a sociedade, que já vimos que é amar a todos. É necessário ter essas atitudes tendo consciência da volta de Jesus. A volta de Jesus é iminente. É iminente. E eu peço permissão aos irmãos para fazer uma ilustração de um livro que marcou muito a história da igreja, escrito por John Bunyan, chamado livro O Peregrino. A essas alturas, essa parte do livro que eu vou falar para os irmãos, o peregrino, chamado cristão, ele faz essa alegoria. O cristão, já havia sido libertado das suas amarras, do seu fardo pesado. Ele já foi perdoado. E aí ele está caminhando, seguindo, até chegar aos pés de uma colina. Lá ele notou 3 homens dormindo profundamente à beira do caminho. Tinham correntes presas a seus pés. Chamavam-se Simplório, Ócio e Presunção. Ao ver esses peregrinos dormindo no chão, o cristão aproximou-se deles, esperando poder acordá-los. Assim, exortou-os: sereis como alguém que dorme no meio do mar agitado, ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro? Pois o mar morto está sob vós e é um fosso sem fundo. Despertai, portanto, e ponde-vos em movimento. Se quiserdes, também posso ajudar a livrar-vos de vossas correntes. E ele diz ainda mais: se surgir aquele que ronda como um leão que ruge, vós certamente vos tornareis presas de suas garras. Ao ouvirem essas palavras, os 3, Ócio, Presunção e Simplório, olharam para cristão despreocupadamente e dizendo o seguinte: não vejo perigo algum, respondeu Simplório com ingenuidade. Deixa-me dormir mais um pouco, murmurou Ócio. Toda pipa deve ficar sobre seu próprio fundo sem precisar de ajuda. Preciso dizer mais? Afirmou orgulhosamente Presunção. E com isso voltaram a se deitar para dormir de novo, enquanto o cristão decidiu que era melhor continuar seu caminho. Apesar disso, ficou perturbado ao pensar que aquelas pessoas que certamente corriam perigo recusaram a gentileza daquele que gratuitamente lhes oferecera auxílio, voluntariando-se para ajudá-los a remover as correntes presas nos seus pés. Está na hora de despertarmos, meus irmãos. Está na hora de despertarmos. Nos levantarmos do sono do pecado. E essa é a palavra no original do grego, que, se eu não me engano, é ergenetai, vai basicamente dizer que é preciso levantar. Não só despertar, é levantar. Porque muitas pessoas até despertam, mas não levantam. Temos que levantar. Levantar do nosso sono de pecado, de indiferença. Muitas vezes nós estamos na vida simplesmente esquecendo da volta de Jesus, mas está às portas. Mas como assim? Como assim a volta de Jesus está perto? Paulo, ele acreditava na época que Jesus voltaria no tempo dele. Charles Haddon Spurgeon acreditava que Jesus voltaria no tempo dele. Os pregadores, os grandes avivalistas da história da igreja, acreditavam que Jesus voltaria no tempo deles. Eles acreditavam que Jesus voltaria naquele exato momento. Naquela época. Devemos viver da mesma forma. Muitas vezes as pessoas ficam tentando colocar datas na volta de Jesus.
e caem em heresias e seitas. Mas é importante dizer que a volta de Jesus ela está às portas. Muitas vezes nós pensamos na volta triunfal de Jesus, a volta visível. Mas nos esquecemos, meus irmãos, de que a vida é curta e que precisamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus antes que seja tarde. E mais uma coisa, John Wesley, ele havia afirmado que uma pessoa chegou, na verdade, perguntando para ele, perguntando assim, uma pergunta que até nós fazemos hoje. John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Quando Jesus voltar? Aí ele respondeu o seguinte, eu quero fazer o que eu faço todos os dias. Todo dia eu estou esperando que ele volte. Meus irmãos, aquele que é salvo deve esperar a volta de Jesus com alegria. Com alegria. Interessante, quando o cristão ele peca, ele fica com medo de Deus. Ele fica com medo. Ele fica triste. Mas muitas vezes as pessoas pecam e não ficam tristes. Ou elas não perceberam o seu pecado ainda, ou elas simplesmente não ligam, não se importam. Temos que ter cuidado, meus irmãos. Temos que esperar a volta de Jesus como que na ponta dos pés, esperando ansiosamente a vinda dele. Terceiro ponto. Os raios da luz do sol da justiça logo vão brilhar. Olhem os versículos 12 e 13 comigo. Versículo 12 diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Inclusive, meu pai sempre pergunta ao pessoal que vem pregar aqui qual era o tema da pregação. Eu não falei antes, mas o tema da pregação é essa. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Meus irmãos, em breve a noite, que são as trevas e o mundo, vai acabar. E a luz, que é a volta de Jesus, vai trazer à claridade tudo que está oculto e é feito na escuridão. Creio que dá tempo, vamos ler Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Ele vai trazer à luz tudo que seja. Muitas vezes a gente foca só no mal, mas ele também vai trazer à luz tudo aquilo que seja bom. E isso é muito importante e bom para os salvos, porque Deus ele vai honrar os seus filhos, ele vai honrar as obras. Eu não anotei esse versículo, mas vejam comigo, Apocalipse, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Então Deus ele vai honrar os seus filhos, ele vai honrar pelo que fez, não vai passar batido, ele vai mostrar a claridade, vai trazer a claridade daquilo que é bom, mas também vai trazer a claridade, a luz daquilo que é mal. O que nós fizemos dentro do nosso quarto e o pastor não viu, nossos pais não viram, nossos amigos não viram, mas Deus viu. Deus estava lá. Meus irmãos, quero também que nós analisemos o fato de que, ao deixarmos de lado, vou voltar um pouquinho aqui. Ao que foram salvos, será um dia de alegria e louvor a Deus. Porém, para os perdidos e pessoas enganadas quanto à sua salvação, será um dia de desespero que não terá retrocesso. Por isso precisamos deixar todas as obras das trevas, ou seja, os nossos pecados, para a glorificação. Ao deixarmos de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisamos nos revestir da armadura da luz, que é viver uma vida transformada e nova, que mostra que você e eu somos cristãos. Através do quê? Através da justiça, através do amor, da sinceridade, honestidade, compromisso, obediência e muitos outros aspectos. Muitas outras características que caracterizam um cristão. Meus irmãos, é necessário também lutar contra os principados, potestades e forças das trevas. É necessário. A vida cristã, diria o reverendo Hernandes Dias Lopes, ainda bem que Belos não está aqui, pelo menos que eu estou vendo que ela implica comigo, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes diria
que a vida cristã não é um spa espiritual, não é um jardim grinaldado de flores. Nós precisamos entender que a vida cristã não é fácil. Não é nada fácil. Nada fácil. Na verdade, para ninguém a vida é fácil. Mas há um diferencial entre um não salvo e um cristão. Porque aquele que foi verdadeiramente salvo, ele é afligido pelas circunstâncias da vida, mais as tentações, mais o pecado e mais a consciência de ver que esse mundo está perdido e afundado no pecado. Mas o perdido, ele só tem que enfrentar as circunstâncias da vida. Mas aí vem o pior. Porque aí vem o desespero, vem o medo, porque o não cristão, ele não vai acreditar em Deus, ele não vai recorrer a Deus. As dificuldades da vida podem até levá-lo a Deus. Mas muitas vezes as pessoas até recusam, até mesmo na hora da dificuldade. Até mesmo na hora de dor e sofrimento. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá para o versículo 13. Versículo 13 diz assim, deixa eu voltar para Romanos capítulo 13, voltem aí comigo. Romanos capítulo 13, versículo 13. Aqui. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Um momentinho, meus irmãos, antes de prosseguir para esse versículo, no versículo anterior, é importante dizer aqui que o apóstolo Paulo diz: nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Uma pessoa que ela já foi salva, ela entende que hoje é 24 de agosto de 2025. Ontem, para um cristão que já foi salvo, hoje está mais perto da salvação, da glorificação do que ontem. Nós precisamos, meus irmãos, nos animar para a volta de Cristo. E um verdadeiro cristão, ele se anima para a volta de Cristo. Ele se anima. Continuando agora no versículo 13, ele diz: essas obras das trevas, a dicção hoje está terrível, tá? É complicado, é complicado. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Se somos verdadeiramente cristãos, precisamos andar com decência, abandonando as obras das trevas, nos revestindo da armadura da luz, mesmo ainda estando de noite. Até aqui, Paulo está mostrando que o mundo, a situação é de trevas e densas trevas. Mas o cristão, ele vive no meio da noite, madrugando. Ele vive esperando a luz do dia raiar, para que ele possa desfrutar da alegria da presença do Senhor Jesus. E é importante aqui que o apóstolo, ele então cita aqui algumas práticas indecentes que merecem ser mencionadas como forma de alerta e exortação. Orgias. Na Grécia Antiga, orgia era um ritual festivo em honra ao deus Dionísio. Deus Dionísio era o deus das festas, vinho, êxtase, loucura e do teatro, onde havia vinho, música, danças frenéticas. Basicamente não há regras, há tumulto, o que depois levará, obviamente, à culpa. O próximo, além disso, é importante mencionar isso. O diabo, ele promete vida e mata. Ele promete alegria e traz tristeza. Ele promete prazer e traz culpa. Muitas vezes o pecado, ele vem com um sapatinho de algodão, mas é muito mais do que um sapatinho de algodão. Muitas vezes é uma pessoa que nós achamos que nós confiamos o tempo que é de nossa confiança, uma pessoa tão próxima da gente. De repente nós começamos a nos envolver com o que ela diz, com o que ela fala, com o que ela ensina, com o que ela pratica, e de repente nós caímos. Foi assim que Davi caiu. Não tenho dúvida que Batseba era bonita. Não tenho dúvida. Mas o pecado, ele mostrou sua carranca a Davi. E ele sofreu muito por causa disso. Ele sofreu muito. O desespero, longe da presença de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. E aqui é o que precisamos. Precisamos entender que quando o ser humano ele está longe da presença de Deus, não há alegria. Não deve haver alegria. Porque estamos da alegria verdadeira que é Jesus. Nós precisamos entender que quando pecamos, nós temos que ficar tristes. O cristão, quando ele peca, ele tende a ficar triste. Nós temos que nos perguntar para nós mesmos:
Eu sei que chorar não é sinônimo de arrependimento, porque muitas pessoas choram e não mudam de vida. Muitas vezes, mas muitas vezes nós nos voltamos para Deus com os olhos secos demais, com os olhos enxutos demais, e nós não nos emocionamos. Diria Martin Lloyd Jones que quando você olha para a cruz e não se emociona, tem algo errado. Nós temos que também nos emocionar, mas também não nos esquecer de que é necessário mudar de vida. Bebedeiras, entende-se aqui por embriaguez. Muitas pessoas vão usar o argumento de que, na verdade, o vinho, a embriaguez, na verdade, não tem problema, não é pecado. Vão usar muitos versículos da Bíblia. Eu sei que você conhece gente assim, tá? Eu sei que você conhece gente assim, que vai falar que beber bebida alcoólica não é errado, mas, meus irmãos, 1 Coríntios 10:31. É, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Eu pergunto, será que bebendo bebidas alcoólicas estamos glorificando a Deus? Se não glorificamos a Deus, vamos descartar. Depravação. Entende-se aqui por licenciosidade, característica de quem age desregradamente e de modo indisciplinado. Vemos as festas, vemos as bebedeiras, vemos tantas outras festas ao longo do nosso Brasil que, infelizmente, buscam e fazem até mesmo à luz do dia, literalmente, coisas terríveis. Desavença. Pode-se entender aqui por contenda ou disputa também. Brigas também decorrem de uma vida desregrada. Quando a pessoa vive desregradamente, a mente dela fica simplesmente mudada. Ela fica, vamos dizer assim, tumultuada. E acaba se metendo em brigas. Quantas pessoas já morreram nas festas, nos bares, simplesmente por viver uma vida desregrada? E quantas pessoas já mataram os outros por viver uma vida desregrada? Inveja. Interessante e terrível é que a inveja não é desejar o que o outro tem, mas desejar que ele não tenha. Meus irmãos, nós podemos dizer o seguinte: bom, mas eu não pratico nada disso. Eu não vivo nas festas, eu não vivo bebendo, eu não vivo me invejando dos outros assim tão facilmente. Eu não vivo brigando com todo mundo dentro da igreja ou fora dela também. Ok, ok. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui dentro da igreja e uma pessoa que nunca cometeu adultério pode ter um prostíbulo dentro do coração. Se o interior não é transformado, não há como a pessoa ela desejar o bem. Vamos estar vendo isso na aplicação também. Quarto lugar e último lugar, a preparação para o raiar do dia. Versículo 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, Paulo traz uma ação que se contrapõe a todas as ações das trevas citadas por ele no versículo anterior, ao dizer que é necessário nos revestir do Senhor Jesus Cristo. É somente abandonando as obras das trevas, nos revestindo do Senhor Jesus Cristo, é que vamos conseguir andar na luz, como Deus também está na luz. Para terminar a aplicação em relação à volta de Jesus, a palavra nos ordena para não ficarmos planejando pecar. Rapidinho, meus irmãos, vamos ver aí comigo Provérbios 6, 16 a 19. Eu prometo, já estou terminando, tá? Provérbios 6, 16 a 19. Ele vai falar de uma lista aqui de pecados que Deus odeia. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O pecado aqui que eu quero listar aqui, que está ligado a esse texto aqui, é pés que se apressam para fazer o mal. Ele não vê a hora de fazer o mal. Ele não vê a hora de entrar no seu quarto e fazer todas as coisas terríveis sem que Deus veja. Mas Deus está vendo. Muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, meus irmãos, Davi mesmo, ele planejou a morte de Urias e o adultério com Batseba. Ele planejou, mas ele se arrependeu depois. Muitas pessoas hoje planejam o mal, planejam estar simplesmente tentando brincar de esconde-esconde com Deus e planejam o mal. Olha, tal hora
assim, assim, naquele momento, naquele local, nós vamos fazer isso, isso e isso, e planejam fazer o mal. Muitas vezes nós planejamos também fazer o mal, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Jesus. Meus irmãos, eu queria listar aqui uma citação do pastor Augusto Nicodemos, que ele disse o que é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo significa tomar sobre si o poder de Cristo ressurreto. É você depender dele, é revestir-se da graça, do poder e das virtudes e benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele conquistou para nós o perdão de pecados. Quando ele ressuscita dos mortos, ele vence o mundo, ele vence o diabo. A nossa força está no Senhor Jesus e não em nós mesmos. E, meus irmãos, para concluir, quero fazer 3 aplicações rápidas e práticas aqui. A primeira aplicação é que precisamos buscar uma vida santa diante de Deus, porque a noite está quase acabando, o dia logo vem. Lembremos que se errarmos durante a nossa caminhada, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. É uma promessa, meus irmãos. Nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas vezes nós acabamos, principalmente as pessoas que acabaram de se converter, muitas vezes não conseguem sair do pecado de primeira. Não é de primeira. Não é de primeira. É todo dia reconhecendo, meu Deus, me perdoe, me ajude, Senhor Deus, me ajude. Eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo, eu preciso deixar aquilo outro. Eu preciso viver para a glória do seu nome, eu preciso todo dia buscar santificação. Muitas vezes até nós paramos de crescer na vida espiritual. Muitas vezes nós paramos de simplesmente refletir sobre os nossos pecados, refletir sobre a nossa consciência, nossa vida, nossa natureza pecaminosa. E não entendemos a consciência e a gravidade do pecado. O pecado, diria também pastor Hernandes Dias Lopes, diria que o pecado é pior do que a morte, pior do que a doença, pior do que o inferno. Porque o pecado é faz separação entre nós e Deus. Separação entre nós e Deus. É muito grave isso. Muito grave. Nós precisamos entender o quão pesado é o pecado. É necessário que abandonemos as nossas práticas pecaminosas. Não temos força por nós mesmos. Porém, se você ainda não nasceu de novo, é aí que não vai conseguir mesmo. Ou Deus te transforma, ou Deus te transforma, ou Deus me transforma, ou Deus nos transforma de dentro para fora e te dando novas disposições, novos desejos, uma nova pátria, uma nova herança, ou não há esperança para mim e para você. Clame a Ele por transformação, peça ajuda para abandonar as obras das trevas e não desista de clamar por isso até Deus lhe atender. Não desista, meu irmão. Ainda há esperança. Diria o Dr. Billy Graham, o pastor Billy Graham, se você ainda está ouvindo pelo menos um sussurro, venha a Cristo. Ainda é importante aqui também frisar o que já lemos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Terceira aplicação e última. É necessário que nos revistamos do Senhor Jesus Cristo para que consigamos viver uma vida preparada confiando não em nossos esforços, mas na retidão de Cristo. A noite está quase acabando. O dia logo vem. E que vivamos, meus irmãos, uma vida que agrade a Deus, preparando-nos para a volta de Jesus Cristo, como diz Amós 4,12. Amós 4,12 diz: Israel, prepare-se para te encontrares com teu Deus. Precisamos. Ele está falando aí ao povo de Israel, ao povo dele. E também ele diz à sua igreja que nós precisamos nos preparar para a volta dele, para não nos encontrarmos em orgias, bebedeiras e tudo mais que nos afasta de Deus. Não nas obras das trevas, mas nos revestindo do Senhor Jesus Cristo e renunciando com coragem tudo que nos afasta de Deus. A noite está quase acabando, o dia logo vem. E ele vai se sentar no trono junto com o seu Pai e regerá as nações com cetro de ferro. E ele vai cuidar do seu povo para sempre, porque o seu povo vai estar em segurança. Haverá novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. A pergunta é: nós estaremos lá? Você estará lá? Deus abençoe, meus irmãos.